Felipe Gamba. 1h06, no ar o Sala de Redação, tradicional programa de debates esportivos da Rádio Gaúcha, em nome de Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br, Grupo IESA, vamos juntos, Espumantes Aurora, com Aurora tem verão, e Banrisul, afinidade é ir além, é fazer mais. Seja cliente Afinidade Banrisul e se surpreenda. Sala de redação hoje, contando com as presenças de Adroaldo Guerra Filho, Maurício Saraiva, Leonardo Oliveira, Davi Coimbra, Duda Garbi, Rafael Marenotti e ele, Diogo Olivier, voltando de férias, numa saudade danada do microfone. Vocês todos estão falando há muito tempo, o Diogo não. Então hoje, sexta-feira, a gente abre o Sala de Redação, fazendo uma saudação a Diogo Olivier e o seu retorno a este programa. Bem-vindo de volta, Diogo. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu tô lembrando agora, Davi, lembra do Guerrinha dizendo, achavam que eu não ia voltar? Achavam que eu não vinha? Tô lembrando do Guerrinha, grande Guerrinha. Um abraço, um beijo em todo mundo. Eu saí, as coisas não mudaram tanto, né? Quando eu saí, o Palmeiras não tinha Mundial. Voltei e o Palmeiras continua sem Mundial. Espero que algum torcedor do Palmeiras não esteja me ouvindo dessa corneta aqui. Porque... Voltou afiado, hein? Voltou afiado, hein? Mas tá ouvindo, Diogo. Isso aconteceu na Sapucaí também, viu, senhoras e senhores do Conselho? Não teremos carnaval esse ano, o que me deixa um tanto quanto melancólico, mas é preciso não ter o carnaval. A Sapucaí vai estar solitária, melancólica e iluminada talvez apenas para fazer constar. Mas uma vez o Quinho era puxador do Salgueiro, e o Quinho brigou com a presidente Regina Selle do Salgueiro. E o Quinho tinha alguns problemas extra-campo, assim, vamos deixar assim. E aí chegou a hora do desfile, chegou a hora do esquenta e o Quinho não aparecia. Aí quando a bateria começou a tocar, o Quinho chega por um portão lateral da Sapucaí, pega o microfone e vira: alô, setor 1, pensaram que eu não vinha? Bem-vindo, Diogo. Time completo aqui no Sala de Redação. Diogo Olivier. Eu só duvido que ele não tenha usado o microfone. Diogo Olivier. Em Gamba, e eu lembro do próprio Diogo, assim, agora, né? Não deixa chegar, não deixa chegar. O pior é que o torcedor do Flamengo dizia isso. Diogo, vamos lá, Diogo, vamos trabalhar, vamos com o que interessa, Diogo Olivier. Quem deve ser o substituto do Patrick domingo no jogo do Inter contra o Vasco em São Januário? Se o Thiago Galhardo tiver condições, Yuri Alberto na esquerda e o Thiago Galhardo lá na frente. O Inter está no momento que ele precisa vencer, é uma hora decisiva, tem que jogar para ganhar o jogo, né? É aquela hora que divide crianças e adultos. O Inter tem que vencer o jogo, o Vasco está muito mais pressionado do que o Inter. E é um momento que contar com um goleador, um dos nomes, um dos candidatos a goleador do Campeonato Brasileiro é muito importante. Vai depender da condição que tiver o Galhardo, obviamente. Mas se tiver Galhardo em condições, o Inter precisa de pelo menos 2 jogadores fazedores de gol. Yuri Alberto é tático o suficiente para fazer o lado esquerdo, para marcar quem quer que seja, o Pikachu, né? Ouvi o Guerrinha falando bastante sobre isso, né? Porque o Abel já escalhou o Marcos Guilherme para marcar o Abner do Atlético, por que não podia fazer isso com o Pikachu? Mas me parece que o Inter tem que correr um risco mínimo, porque ele precisa vencer o jogo. Vencendo o jogo, ele pode abrir um desenho interessante, dependendo do que acontecer lá com o Flamengo, que é um jogo com o Corinthians, ele pode até encaminhar a sua vida. Então o Inter precisa pensar grande, precisa pensar em vencer o jogo. Posso fazer um exagero de linguagem? Você me compreenderá, você que é um homem do abstrato e que hoje fez uma belíssima coluna sobre Deus. Você vai me compreender. O substituto do Patrick pode ser até o Danilo Fernandes, desde que esteja com o emocional em dia. Porque a questão do Inter domingo não é técnica nem tática. A questão do Inter domingo é onde estará a sua cabeça. De que maneira o Inter vai se recuperar, e eu vou lembrar da frase do Davi, se não me engano foi no timeline, ou foi no próprio Sala ontem. A questão não é o que a vida faz com você, e sim o que você vai fazer depois do que a vida fez com você. É mais ou menos isso, né, Davi? Então, o Internacional, depois de quarta-feira, depois do fracasso emocional rotundo que teve no Beira-Rio, quando diminui na hora em que deveria crescer, a questão é o seu emocional, o seu psicológico. Como estarão os jogadores?
dispostos a dar uma resposta, dispostos a se sentirem feridos, furiosos com o resultado da última quarta-feira e dispostos, portanto, a vencer o Vasco aonde quer que seja, em São Januário ou em Osório, ou intimidado, ou pensando, ó vida, ó céus, que azar que eu dei, o que vai ser desse Internacional? Então, o emocional é muito mais importante do que se vai ser o Galhardo ou se vai ser o Danilo Fernandes. E isso aí, Maurício, se estende ao Maracanã também. Não pensa que ganhando em São Januário a vida tá ganha. Esse tipo de sentimento tem que se estender para o Maracanã também, porque a gente acabou de presenciar um time que vinha para lutar para escapar do rebaixamento, que vinha já com um pré-acordo assinado em 3 vias, se fosse possível, por um ponto, e no entanto, se favoreceu do fraco psicológico do Inter, que entrou realmente com o piano nas costas. E a gente falou isso antes do jogo, né? A gente falou assim, olha, se o Internacional imaginava que o Flamengo, passando o Inter, iria jogar com o piano nas costas para ter que ganhar do Sport e voltar à liderança, não, o peso e esse piano nas costas que o Inter carregou na quarta-feira se viu nítido assim na forma dos jogadores atuarem. Realmente foi uma noite trágica, foi uma noite onde nada deu certo, e isso acontece no mundo do futebol, mas isso aí precisa ser superado imediatamente e não dá para baixar a cabeça nem em São Januário, muito menos no Maracanã, que é o confronto direto. Eu dizia, Maurício, o importante não é o que a vida faz contigo, é o que tu faz com o que a vida faz contigo. No caso, tem pessoas que, por exemplo, que sofrem um revés, acontece alguma coisa ruim, elas encontram superação e transformam aquilo em algo bom, que as projeta, as eleva, né? E outras pessoas não, outras pessoas se abatem. O Inter se abateu, né? Quando houve aquela expulsão do Wendel nesse último jogo. Eu fico pensando que esse grupo aí, grande parte desse grupo, ou pelo menos a parte nuclear do grupo ali, ela é advinda ainda do time do Odair, né? A gente pega o tripé de volantes, por exemplo, né? É advinda do time do Odair, o zagueiro, Cuesta, o goleiro, né? Que sofreu aquele baque, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, né? Então, um time quando ele tem a confiança abalada, assim, ele acaba acontecendo essas coisas que aconteceram com o Inter na quarta-feira passada, né? Agora contra o Vasco, como é que o Vasco tem que ganhar o jogo? Eu suponho que tem que ganhar o jogo, porque empatar serve para o Vasco? Acho que não, né? Claro que ganhar os 3 jogos. Está empatando contra o líder. Os adversários também vão ter outros adversários. Ele até pode sair acho que da zona de rebaixamento com um empate, mas ele vai ter que jogar para ganhar. Ele jogando para ganhar, ele favorece o Inter, porque o Inter gosta de enfrentar times que o ataquem, né? Então, isso é um ponto a favor. Em compensação, tem que ver o que acontece na partida. Por exemplo, se o Inter toma um gol no início, como é que vai reagir, né? Essas pequenas questões, assim, né? A gente não sabe, a gente estava dizendo, né? A gente não sabe o que vai acontecer no fim de semana, né? O Flamengo mesmo, embora seja um time superior a todos os demais times do campeonato, o Flamengo é um time instável, né? Alguém tem certeza que o Flamengo, mesmo estando assim, digamos, em ascensão agora, vai ganhar o seu jogo? Eu não tenho certeza. Eu acredito, Davi, eu acredito, Diogo, que o Abel, embora o Yuri possa jogar pelo lado, o Abel vai ter que mexer em 2 posições. Vai mexer numa posição que é a do centroavante, e o Yuri, até por estar isolado, ele não vem fazendo gols, mas deu boa resposta, é o goleador na era Abel. E aí mexeria também no lado esquerdo, porque embora ele tenha velocidade, tu tem menos Yuri jogando do lado esquerdo, né? Tu vai ter a figura do Yuri, mas tu não vai ter o jogador Yuri. Eu acho que ele vai de Peglo, porque o Peglo já fez essa função e foi o que melhor entregou. Inclusive no Grenal, ele é injustamente substituído depois de um erro de tomada de decisão, mas ele tinha chance de gol, ele tinha drible, ele tinha remate, e ele tinha uma marcação muito boa em cima do Diogo Barbosa, que é um escape do Grêmio. Sai o Peglo, e aí o Diogo Barbosa cresce no jogo e o Grêmio cresce também. Eu acredito que ele vá com o Peglo, até por essa questão, porque o Vasco deve voltar com o Léo Matos, que é um lateral buscado no exterior, um jogador já experiente, fez gol contra o Atlético, ele falha no gol do Atlético, e depois ele empata o jogo e participa do segundo gol. É um jogador importante, um jogador já rodado,
né? O Pikachu jogou ali por uma emergência na quarta-feira. O Léo Matos é um jogador que vai muito, que ataca muito. E o Abel conhece bem o ambiente ali do Vasco, conhece bem as coisas do Vasco. Por isso acho que João Peglo é o nome mais correto. Eu acho que ele tem todos. Eu acho que ele tem todos. Eu acho que ele mesmo. Eu acho que ele tem todos os motivos para mudar. Todos os motivos. Primeiro que ele não tem o Patrick, que é diferente. E segundo porque deu tudo errado contra o Sport. Então ele tem que mudar. Se ele seguir jogando do jeito que jogou com o Sport, trocando bola, sem agredir o adversário, vai voltar de São Januário sem 3 pontos. Voltando sem 3 pontos, adeus se achica. Ele tem todos os motivos para mudar. O retrospecto recente de quarta-feira deixou muito claro que o Inter precisa mudar. Ou botar mais gente na frente, ou encontrar um jeito de penetrar na área do adversário. Não pode ficar nessa vidinha de levantar a bola para dentro da área para tentar daqui a pouco que o Yuri Alberto consiga ganhar uma bola. Não. O jogo é agora. O jogo que decide a vida do Inter, se tem chance ou não tem, é agora. Então, pelo que se viu na quarta-feira, quando foi um time inofensivo, mesmo tendo mais posse de bola, o Inter precisa mudar. Guerrinha, o que é impressionante, o que é impressionante, Guerrinha, é que não é o Inter que está desesperado. Não era o Inter que estava desesperado na quarta-feira pelos pontos, né? E muito menos no domingo. Não é o Inter que está jogando no desespero de ter que conseguir os 3 pontos. Mas o Inter... mas o Inter tinha que jogar na obrigação de conseguir os 3 pontos, mas não no desespero. Quem precisava de pontos no desespero é o Sport e o Vasco. E o Inter se adonou desse sentimento. Foi o Inter que pareceu entrar desesperado, mas não, ele só entrou com a obrigação de fazer o dever de casa. Mas não precisa agir com desespero, com a mente fraca nesse sentido, Davi. É isso que eu digo, assim. Então, por exemplo, domingo agora é o Vasco que entra desesperado para tentar sair da zona do rebaixamento, porque ele está na zona do rebaixamento, né? E o Internacional vai ter que jogar contra o fato de que sem o Patrick no time, o Inter não conseguiu nenhuma vitória, né? Nas 4 oportunidades que o Patrick teve que se ausentar do time do Internacional agora nesse último recorte, todas as 4 vezes que o Patrick não jogou, o Internacional simplesmente não conseguiu a vitória. Vai ter que conseguir em São Januário, é isso que a gente quer. Eu acho que o Vasco não é pior do que o Sport. Mesmo estando nessa situação dramática, estar fazendo uma campanha horrorosa, eu acho que se a gente pegar os valores de jogadores, nós vamos concluir que o Vasco não é pior do que o Sport. Com ainda um aditivo, joga dentro de São Januário. Então, o Inter precisa ser muito, mas muito diferente do que foi no Beira-Rio quarta-feira. O Inter precisa chegar lá e ter uma atitude parecida com a que teve contra o São Paulo. Pronto. Essa é a receita para o Internacional ganhar o jogo em São Januário. Ter uma receita, ter uma atitude parecida com a que teve. Não vou dizer que vai ser igual, né? Mas parecida do que teve contra o São Paulo. Ocupar o campo do adversário, mostrar cedo, olha aqui, eu estou aqui decidindo a minha vida, tu está decidindo a tua? Tu tem qualidade para me ganhar? Eu acho que tenho qualidade para te ganhar, então vamos embora. Aí vamos nessa. Tem um ingrediente, Guerra, que entra nesse jogo que não entrou no caso do Sport, tá? O Sport, o campeonato dele é lutar contra o rebaixamento. O campeonato do Vasco também é lutar contra o rebaixamento pela qualidade do Vasco. Só que na cabeça da direção, da torcida, do contexto todo do Vasco, o campeonato do Vasco é outro. O Vasco tinha que estar disputando vaga na Libertadores. Então há uma pressão muito grande e ela aumentou muito depois do 3-0 lá num jogo de confronto direto em Fortaleza. E há uma pressão muito grande, inclusive em cima do Luxemburgo, que faz uma campanha muito ruim desde que assumiu. E isso vai fazer com que o Vasco, e aí o Guerra pega bem jogando dentro de casa, que o Vasco vá sair pro jogo. O Vasco não vai entrar com linha de 5, como entrou o Sport. O Vasco não vai jogar por um empate. O Sport veio aqui buscar um ponto, levou 3, salvou a vida dele, né? Saiu no lucro triplicado. O Vasco não. O Vasco, pela cobrança interna, inclusive o presidente do Vasco, Jorge Salgado, voltou antes de Fortaleza, já foi direto para São Januário, está criando um plano de mobilização, estou chamando de plano de 15 dias,
para evitar que o Vasco tenha o 4º rebaixamento nos últimos 12 anos, que seria catastrófico, né, até para as finanças do Vasco. Então há um ambiente que vai forçar o Vasco a sair para o jogo. E isso vai favorecer o Inter. Mas tem uma coisa, Léo, que eu tenho ouvido e é preciso, Diogo, o Inter precisa, lá internamente, e o Abel é muito bom nisso, historicamente sempre foi, não conseguiu quarta, né? Parte da responsabilidade da derrota de quarta-feira está no treinador. E eu estou dizendo isso porque grande parte do sucesso dos 9 jogos consecutivos de vitória, nós atribuímos, e eu especialmente atribuí, ao comandante. A sua capacidade de fazer escolhas, de repetir o modelo e de fazer o time funcionar. Então, se o pau dá no Chico, dá no Francisco. Se o elogio vem com os 9 jogos seguidos de vitória, a derrota passa pela incapacidade do Abel de levar aos seus jogadores a serenidade e a concentração necessárias. E isso é papel de comandante. O comandante tem isso como uma premissa sua. Mas o que é importante agora é que o Internacional, eu ouvi de muita gente, inclusive de colorados e coloradas, o seguinte: pois é, né? Também o Sport Recife fez o jogo da vida dele. Sim, mas e por que o Internacional não fez o jogo da vida dele se ia aumentar em 4 pontos, ia chegar em 4 pontos de vantagem sobre o Flamengo? Agora domingo, o Vasco da Gama... O Inter ficou com 10. Mas estava muito mal antes, Guerra. Não, Pedro, não, desculpe eu discordar de ti. Até os 26 minutos só tinha um time em campo. Sim, mas jogava mal, Guerra. Tinha um time só que jogava mal. Não tinha conclusão, é diferente, mas só tinha um time com a bola. Até os 26 minutos do primeiro tempo. Depois desandou. Depois não tinha nem a bola e nem a conclusão. Mas eu vou concordar com você que só tinha um time. Não, perfeito, mas jogava mal, Guerra. Ontem mesmo você disse isso e eu concordei no carro. Mas jogava mal porque não concluía, só por isso. Mas tinha a bola. E tendo a bola, tu tem a chance de concluir. Agora, quando tu fica com 10, eu também acho que o Abel errou, por exemplo, tirando o Praxedes. Eu não tiraria. Isso. Foi o erro central. Eu acho que ele errou. Não tenho, é a minha opinião. Tudo bem, tá? Eu acho que é a opinião de muitos até. Agora, o grande causador do desastre, ou um dos maiores causadores do desastre, foi o Wendel. Não pode deixar o time pendurado com 10. Num jogo desse que tu precisa fazer esforço para passar linhas, que tu sabe que o teu poder de fogo é limitado, não pode. Guerra, essa é a parte que eu concordo com você, Guerra. O que eu estou dizendo é que antes disso, Diogo, antes disso, 11 contra 11, o Internacional não jogava com a gana de um candidato a título. O Internacional jogava pesado, jogava lento. O Inter tinha a bola no campo do Sport, o Guerra tem toda a razão. O Inter não criou uma chance de gol até a expulsão do Wendel. O Inter não tem chance de gol na partida. Então, ter a bola e não saber o que fazer com ela foi parte de uma incapacidade do Inter de resolver o seu jogo contra um time fraco. O Sport é um time que é candidato a rebaixamento ainda nesse momento. Então, agora contra o Vasco vai fazer o jogo da sua vida. Sim, mas e o Inter não vai fazer o jogo da sua vida? Quando fará, então? Tem uma coisa nesse jogo aí, só um detalhezinho. Tem uma coisa nesse jogo que a gente está elencado, uma coisa na outra. O Inter até os 26, que era o dono da bola, não conseguia concluir, é verdade. Ele perdeu ainda a possibilidade de concluir na expulsão, aonde ele tirou o Praxedes, porque aí faltou a criação. Isso. Quer dizer, então é uma coisa ligada na outra. Deixa eu entrar aí, Guerrinha, porque eu concordo contigo. É que, na verdade, a expulsão do Wendel, ela transformou a bola aérea, que antes era um recurso do Inter, trocava passes, levava a bola para o canto, e fazia o cruzamento em condições de fazer um gol de cabeça. Era um recurso do Inter, não era balonismo Futebol Clube. Depois da saída do Wendel e da saída do Praxedes, aí por opção do Abel, aí virou balonismo Futebol Clube. Aí o Inter passou a erguer bola para a área de tudo que era lugar, terminou o jogo com 45 bolas erguidas na área. Então, esse foi o pecado do Inter, né? Quer dizer, foram vários pecados, né? Porque os gols que o Inter entregou pro Sport são gols de tomada de decisão errada e que denotam, sim, um time que não estava com a cabeça exatamente onde devia estar, né? Mas a expulsão do Wendel, assim, transformou a bola aérea, que era um recurso, né, num balonismo Futebol Clube. O Inter levantou a bola de qualquer lugar. Mas já era, Diogo, até antes da expulsão, porque o que fez o Sport? Induziu o Inter a lançar a bola na área, principalmente pelo lado direito no Rodinei, porque o Wendel segura mais, até porque ali o Sport tinha o Patrick, que é um cara de muito vigor, de uma saída muito rápida. O Wendel segurou um pouco mais, mas era muita bola no Rodinei e bola na área para um centroavante que não tinha
a estatura, não tem a característica para disputar com um zagueiro de 1,95m e outro de 1,90m. Eu nem cito o Adrielson, né, que ontem se disse que jogou gripado, com febre, que tem 1,82m, embora ele seja bom na bola aérea. A questão do Inter me parece que... foi 24 minutos, né? Tinha muito jogo ainda. Sim, né? O Inter não estava jogando bem até ali. Claro, mas era algo razoável. Um time vem diferente, com 3 zagueiros, mais 2 laterais que baixam, faz uma linha de 5. Bom, tu precisa de um tempo para tentar furar essa linha de alguma maneira. Era 24 minutos a expulsão. Aí que eu acho, Diogo, que foi o erro. O erro foi de estratégia. E o erro na estratégia direcionou a postura do time. Porque o Inter jogou de uma forma assim, vamos jogar e vamos fazer o gol. Não vamos fazer acontecer. E esse jogo, que era um jogo central para disputa, para encaminhar o título, o Inter tinha de ter uma postura agressiva. O Inter tinha de entrar com dentes rilhados, rangendo, indo para cima, partindo, ganhando no volume, para tentar, como o Inter fez muitas vezes no Beira-Rio, abrir o placar até os 20 minutos. E não foi isso que se viu. O Inter, em determinado momento, marcou com meia pressão. E não é a postura. E isso acabou repercutindo também no temperamento dos jogadores. O Inter esperou acontecer, o Inter não fez acontecer. E aí que eu acho que o Abel errou, porque ele acabou surpreendido pela linha de 5 do Sport. Ele achou que o Sport ia sair pro jogo no Beira-Rio. O Inter foi expulso foi a 24 minutos? 24. O Inter tinha mais 66 minutos para fazer um gol no Sport. É isso que eu entendo. Só Daqui a pouco ele conseguia construir uma solução. Acontece que com 10. Por que o Inter passou, depois da expulsão, passou a ser menos Inter? Vocês viram o Edenilson infiltrar alguma vez, que é o forte dele? Nenhuma. Por quê? Porque com 10 ele tem que ficar mais. Então a expulsão do Wendel foi o termômetro da coisa. Tu deixa o time todo ele... O que eu vou fazer? Eu vou ter que cumprir 2, 3 funções agora. Uma das 2, 3 funções eu vou ter que ajudar atrás. Não podemos ficar exposto, aberto. Tanto é verdade que ele colocou o Léo e o Léo virou ponta. Ele puxou o Cuesta um pouquinho para o lado e o Léo virou ponta. Então a expulsão do Wendel foi determinante. O Inter não tinha obrigação de fazer um gol, era melhor que fizesse, evidentemente, até os 24. Mas ele tinha mais 66 minutos e com 11 a chance é maior. 1h28. Consegue empatar com 10 ainda. Fala, Diogo. Rapidinho. Acho que deu um cortezinho ali no teu início, né, Diogo? O Inter consegue empatar o jogo, mesmo depois de tendo saído o Praxedes, o Inter empata o jogo. E ele estava começando, mesmo com 10 jogadores, retomando assim um volume. Quando o Sport tomou gol, você vê os jogadores do Sport, aquela coisa do rebaixamento de cabeça baixa. E aí vem o erro medonho do Marcelo Lomba, que deflagrou todo o episódio do segundo tempo, que aí o Inter merecia ter perdido mesmo. Aí foi quando a parte emocional pegou de fato. A parte que pega especialmente, o Felipe, é que o Inter volta do intervalo. Nós vamos reconhecer, claro, que no futebol contemporâneo, você ficar com homem a menos, quando a média de cada jogador de linha é correr 11 quilômetros por jogo, se você fica com um a menos, todos eles vão se sacrificar e ter que correr mais para compensar isso. Não há dúvida, matematicamente está perfeito. Mas o que impressiona, o que impacta no emocional do Inter é que o Inter volta do intervalo. Veja, vai tomando 2-1. Você tem 15 minutos para reorganizar alguma coisa. E o Inter volta inerte. O Inter volta sem fazer absolutamente nada no segundo tempo. E a única coisa que faz é pelo seu ponteiro direito, que até sai logo depois porque estava cansado. E aí o Abel fez a troca porque, de fato, o Caio Vidal mal conseguia andar. O último lance que ele fez é espetacular. É a bola do jogo, ele dá um chute de trivela com a perna direita, ela faz a curva, dá na trave, em vez de entrar pro gol, ela sai. Mas é a única coisa que o Inter tem em 15 minutos do segundo tempo. E aí não faz o menor sentido, você volta do intervalo inerte, você volta do intervalo sem capacidade de reação, é isso que é o emocional. E é por isso que domingo pode ser até o Danilo Fernandes no corredor esquerdo ofensivo, se tiver com a cabeça boa. E que é algo que não vai acontecer com a gente aqui, Maurício. Nós vamos pro intervalo, mas nós não vamos voltar inerte. Boa, Marenotti, boa. Deixa eu aproveitar aqui o Sala de Redação para mandar um carinhoso abraço pro professor Rui Carlos Osterman, que hoje tomou a primeira dose da vacina. Boa, professor. Oh, que legal. Uma notícia espetacular, um abraço pro professor, para toda a família, que vem a Guerrinha. Em seguida, a segunda dose e a imunidade. Vamos celebrar a ciência, vamos celebrar o SUS. Boa. Aquele abraço do Sala, professor. Eu sempre tive ciúmes do Rui, hoje eu tenho mais ainda.
É verdade. Que coisa boa, né? Que coisa boa a gente ter uma notícia como uma essa, dose né, perfeita, inarredável, sem nenhuma contraindicação. Uma dose perfeita. Diz que quando perguntaram ao professor, ô Felipe, escuta, o que você sentiu no braço na hora da vacina? O professor teria dito desagradável. Um abraço, professor. Estamos todos com saudades. Porém necessário. Isso. Vamos fazer o seguinte, intervalo comercial aqui no Sala de Redação, 1h31, a gente tem nesse momento aquele comercial valorizado, né? E eu digo o seguinte, no Vitrine, na RBS, a sua marca se destaca. Ouça as ofertas do cliente que vem a seguir. Mais uma vez, a telealarme da Vinícola Aurora, 90 anos das coisas boas da vida, aprecie com moderação. Leonardo Felipe, Oliveira, diga, Maurício. Desculpa, você vai introduzir um tema de futebol, mas ainda na sessão abraço, não deixa de ser futebol. Eu quero mandar um abraço, porque o nosso programa fica disponível hoje em dia no Spotify para o Brasil inteiro. E há um cidadão são-borgense, nascido em Duas Barras, interior do Rio de Janeiro, vascaíno, que hoje está fazendo 83 anos de idade. E diferente do Zeca Pagodinho, que diz que é Botafogo só porque a Bete Carvalho, sua madrinha, era Botafogo, segundo o Zeca, ele só entrou no Maracanã uma vez e foi para ver a chegada do Papai Noel. O Martinho da Vila, o aniversariante do dia, o Martinho da Vila adora futebol, vai a campo, vai a São Januário, vai onde tiver jogo. E ele é casado com a Cléo, que é uma mulher são-borgense, e por esta relação, o Martinho da Vila virou cidadão de São Borja, tem título de cidadão de São Borja. Não sabia disso, Puxa, ele está fazendo 83 anos de idade hoje, Martinho da Vila. Martinho José Ferreira. Vai dizer que o Martinho da Vila é fazendeiro também, aí eu caio para trás aqui. Ele tem um sítio em Duas Barras, ele tem um sítio em Duas Barras. Isso, rapaz. Maurício, sabe, tu está falando de um sambista, né? Um eminente sambista e torcedor de futebol e tal. E queria dar uma dica para a nossa audiência e para vocês também, se por acaso vocês ainda não tiverem assistido, um especial que a Globoplay lançou, Doutor Castor, sobre o Castor de Andrade. Sim. Sensacional. É muito bom, muito bom. E tem futebol, o Castor era patrono do Bangu, foi vice-campeão brasileiro em 1985, foi vice-campeão carioca em 1985 também, e era patrono da Mocidade Independente, né? Foi campeão com a Mocidade Independente, bicheiro, mais né? Uma vez. E criminoso, de alto coturno no mundo do crime, né? Era um cara e isso que é interessante, sabe? Essa brasilidade, assim, essa característica do Brasil, dessa relação, e tipicamente carioca, assim, né? Dessa promiscuidade com o crime, né? No caso, o Castor de Andrade era um porque o jogo do bicho ele é inocente, de certa forma, assim, as pessoas, todo mundo joga, e o jogo do bicho é tão simpático, né? Uma tradição do Brasil. No entanto, o jogo do bicho propiciava uma série de outras irregularidades, de crimes mesmo, que eram cometidos pelos bicheiros, né? E assassinatos, torturas, né? Outro tipo de exploração das pessoas, né? O Castor de Andrade era um cara violento, mandou matar gente, né? Entre outros bicheiros do Rio de Janeiro. No entanto, como ele investia em futebol e carnaval, ele tinha a simpatia, e até nesse especial mesmo, a gente vê a simpatia, né, das pessoas com ele, né? O Castor de Andrade era um pai, era uma pessoa muito boa, era um homem muito simpático, muito educado, tal, era um criminoso, né? E aí mostra, assim, isso do Brasil, essa convivência, né? Tão próxima, tão promíscua, né? Entre esses mundos paralelos que às vezes se interpenetram. Olha, vale a pena assistir esse especial da Globo. Doutor Castor é o nome. Castor e muitos outros ganham a vida com o sonho do cidadão comum, né? Do joguinho, né, Guerrinha? Uma vez o bicheiro chegou em mim e disse assim: Guerrinha, vamos jogar hoje? Eu digo: eu não sonhei, cara. Então é 0-0-0. Chegou um momento, Davi, no Rio, que cada bicheiro tinha a sua escola, e o Botafogo ele sai da fila de 21 anos com o Emil Pinheiro sendo o patrono, sendo o mantenedor do clube. Sim, todos eles. O Emil Pinheiro, Davi, ele trazia jogadores, o Renato Galvão e outros jogadores, com uma promessa que era o que a gente tem hoje. Olha, vem pra cá
e depois tu faz com a tua vida o que quiser. Quer dizer, os jogadores iam lá pro Botafogo para ficar livres e para passar a negociar empréstimo. O Renato fez isso, inclusive, né? Não sei se com o Bangu diretamente com o Botafogo. Eu jogava sempre no Tigre, viu? 22. Era o meu número, Tigre. O Mauro Galvão jogou nos dois, né? Eu vou contar uma pra vocês. Tem um amigo meu que jogava no Bicho, jogou durante 30 anos no número da Casa Sloper, ali na Rua da Praia. Terminou na mais negra miséria. Nunca deu o número. O grande acontecimento, houve um dado momento em que no Rio de Janeiro não se cogitava absolutamente que a polícia metesse a mão nos bicheiros e que eventualmente um deles fosse para a cadeia. Imagine todos, pois uma juíza chamada Denise de Frossard conseguiu feito. Ela é entrevistada no especial, Maurício. É verdade. Claro, os bicheiros eram acostumados a lidar no Palácio das Laranjeiras, os bicheiros eram chamados de doutor. E aí vem Denise de Frossard e bota todo mundo na cadeia. Tem um candidato ao Senado no especial, depois, não foi? Acho que ela foi candidato ao Senado. No especial eles contam algumas passagens do Castor de Andrade. E tem um dia que o Bangu contratava jogadores veteranos, contratou o grande parceiro do Castor de Andrade, era o zagueiro Moisés. Lembra que fazia dupla Miguel e Moisés no Vasco da Gama? Uma dupla que só batia, né? O Vasco sempre teve essa tradição, nós estamos falando do Vasco, né? De zagueiros que batiam, o Miguel, o Moisés, o Brito, né? O próprio Abel. O Abel foi. Abelão. O Abel era um zagueiro tosco, assim. Mazarope, Orlando, Miguel, Moisés e Marco Antônio. Isso. E o Bangu contratou o Moisés e o Marco Antônio. E o Marco Antônio, que era um grande jogador, mas que não gostava muito de treinar, um dia ele se encosta numa trave ali e começa a tirar um cochilo. E aí chega o Castor de Andrade e alguém diz: olha lá, o Marco Antônio está dormindo ali encostado na trave. O Castor de Andrade tirou um revólver, deu um tiro a um palmo da cabeça do Marco Antônio. O Marco Antônio acordou, puxou o treino, cara. Nunca mais dormiu. Nunca mais. Era assim o Castor de Andrade. Disse que chegava nos caras, tirava mala de dinheiro, assim, dava maços de dinheiro para os jogadores do Bangu, né? E o Moisés Davi, o zagueiro que se orgulhava de nunca ter ganho o Belfort Duarte. O prêmio dado para o jogador mais disciplinado. Zagueiro que se preza não ganha o Belfort Duarte. Depois desse tiro. Zagueiro não pode saber ler. Depois desse tiro, o cara não botava mais nem o despertador de medo. Mas esse período da contravenção aí, até hoje a gente tem, assim, investigações sobre, até o gabinete do crime, agora que se investiga lá em nível federal, tem lá um acusado que chega e diz assim: olha, eu não era criminoso, eu era bicheiro. Ainda se trabalha com essa ideia de que não era exatamente um crime. Mas a porta de entrada para tudo que a gente viu aí, depois o tráfico, e aí depois os milicianos, começa com essa contravenção lá no Rio de Janeiro, com esse meio glamour assim. Porque para disputar os espaços ali dos pontos de bicho, Davi, era a bala mesmo. Era a bala. Agora, eles dividiram o Rio, né? Tem um detalhe que a gente precisa dizer também, né? É uma contravenção, é verdade, mas são sérios os caras. Eu não conheço um bicheiro que não deixou de pagar. Eu ganhei algum no 22. E tu sabe qual é o recibo? É um pedaço de papel higiênico escrito. Quer dizer, não tem recibo nenhum, né? Ô Guerra, essa frase inclusive virou samba, um samba cantado chamado Malandros Maneiros, era cantado por Roberto Ribeiro, e um dos versos é o mantra do jogo do bicho, e por isso ele é lá no Rio de Janeiro tão forte, em muitos outros lugares, mas no Rio especialmente, porque a frase era: só vale o que está escrito. Você não precisa chegar lá com nada, eu tô aqui com recibo, tá escrito, olha, então você vai receber. Fio de bigode. Que a mangueira. Tu nunca viu um apostador chamar o advogado, né? Também, né? Eles dividiram o Rio de Janeiro, né? Dividiram dividiram o território do Rio de Janeiro, os bicheiros todos. Agora, claro que cada um mandava, desmandava, o cara fazia alguma coisa contra ele, quando vê aquela história, amanhecia com a boca cheia de formiga, homens perigosos. Mas é que foi piorando, Davi, foi piorando porque depois entrou um outro tipo de jogo, mais rentável imediatamente e que levava a uma convulsão ainda maior entre essas facções,
que eram as maquininhas de caça-níquel. Ah, sim. Do jogo do bicho, que era uma coisa praticamente romântica, você escreve, como disse o Guerrinha, você escreve num papel de pão, escreve ali o número e depois apresenta e recebe. Mas isso era um tempo ainda romântico demais. Depois, para o dinheiro entrar mais rápido, começou a entrar a máquina de caça-níquel. E o que é mais impressionante nessa história do Rio de Janeiro, o nosso Tambor, a cidade mais maltratada e mais linda do mundo, mas o que acontece no Rio? O Rio de Janeiro tem um carnaval que é dirigido com um profissionalismo na Sapucaí, no cumprimento dos horários, no régio do regulamento, do cumprimento do regulamento, dos quesitos dos votantes, dos jurados, é de um profissionalismo extremo. Tudo funciona no Carnaval da Sapucaí, mas o comando, por muito e muito tempo, ele foi exercido por pessoas do jogo do bicho, bandidos, da né? contravenção, e organizavam com extremo profissionalismo aquilo que legitimava a figura deles. O futebol também foi assim durante muito tempo, né? O futebol também teve sempre metido com irregularidades, né? E o futebol brasileiro sempre foi de primeiro mundo. Muito com política, Davi. Mas, Davi, mas política bem questionável, né? As coisas que se faziam aproveitando a popularidade do futebol. Totalmente questionável. Né? Totalmente questionável. Onde a Arena vai mal, um time no Nacional, onde a Arena vai bem, um time também. Era pura política. Isso. Não, e a gente está... Na que a gente está abordando isso aí, eu me lembro aquele campeonato de 1985, que foi um campeonato confuso, né? Porque ele tinha vários módulos, acho que eram 4 chaves, uma coisa assim e tal, e que foi passando, e no final, olha só, o quadrangular final tinha Curitiba, Bangu, Brasil de Pelotas e Flamengo. E o Brasil, que acabou sendo prejudicado exatamente pela política, né, o Brasil de Pelotas, porque o Castor de Andrade conseguiu transferir o jogo do Bento Freitas para o Estádio Olímpico. Né? Exatamente. Então aí a política entrou de novo, ele conseguiu com a sua força política, com a sua influência e tal, fazer isso, tirou uma possibilidade que o Brasil tinha, porque o Brasil tinha um time muito bom. O Bangu tinha eliminado o Inter, Davi. O Bangu eliminou o Inter no Brasil. Maurício, no jogo que o Bangu ganha de 2-1. Não, inclusive, o segundo gol, Diogo, o segundo gol do time do Bangu é o goleiro Mano, que veio do São Borja. Ele ouve um apito imaginário e ele pega a bola com as mãos fora da grande área. O jogo estava 1-1 e o Inter precisava vencer para passar. E aí o Marinho cobra a falta, uma cobrança perfeita, bota no ângulo, faz 2-1 pro Bangu e o Inter é eliminado. E o Brasil Marinho ganha do Flamengo no Bento Freitas e não pode depois jogar contra o Bangu no seu estádio. Aquilo foi um canetaço, assim, um dos históricos. O Brasil foi, olha, aquela vez, Davi, foi medonho mesmo. Aquilo ali foi puro poder político para tirar o jogo do Bento Freitas. O Flamengo do Zico jogou lá e o Bangu não podia jogar. Inclusive, ano passado fez 35 anos, né? Eu fui ouvir algumas pessoas que estavam no Bento Freitas naquele dia e foi um acontecimento que até hoje é comentado em Pelotas. As pessoas foram pro estádio de manhã, porque imagina o Flamengo do Fidjol, tinha sido campeão do mundo, Flamengo do Zico, e o Flamengo não conseguiu jogar dentro do Bento Freitas. E depois, Maurício, esse Bangu coloca na seleção brasileira o Marinho, né? E que o Mauro Galvão, é verdade. Era um bom ponto. Exato. E o Mauro Galvão, que iria à Copa de 86, né, chamado num segundo momento com o Valdo, mas o Mauro Galvão sai do Inter para jogar no Bangu. E o Mauro Galvão teve como chefe primeiro o Castor, e depois ele vai para o Botafogo e tem como chefe o Mil Pinheiro. Numa negociação, eu não sei se é citado isso no documentário, Davi, é uma negociação entre os bicheiros. No documentário o Mauro Galvão fala. Ele fala do Castor de Andrade e disse, olha, o Castor, eu estava a minha mulher estava com um problema de saúde importante, e o Castor me deu todo o apoio. Então eu só tenho a agradecer. O Mauro Galvão fala bem do Castor de Andrade, né? Porque que era alforria, Davi. Isso aí, esse aí que é essa promiscuidade de que eu falo aí, porque a gente sabe, né? O crime organizado, ele tem, como tem dinheiro, como tem influência, ele muitas vezes as pessoas que estão próximas ali do crime organizado, elas estão protegidas, como se dizia que o Castor de Andrade protegia. Disse, não, aqui ninguém assaltava a gente.
porque as pessoas, os assaltantes tinham medo do Castor de Andrade, né? Então o crime organizado ele faz isso, de repente o cara diz assim, não, eu estou ganhando com o crime organizado, mas é o crime, né? E a longo prazo acontece isso que está acontecendo no Rio de Janeiro e de resto em todo o Brasil, mas sobretudo no Rio de Janeiro, que a gente vê uma desorganização da sociedade, né? Que a gente tem milícias que dominam. Esses dias está havendo um levantamento, 11 milhões de pessoas estão sob comando da milícia das milícias no Rio de Janeiro. Então as milícias comandam uma parte, o tráfico comanda outra parte, né? Os governadores, esses governadores do Rio de Janeiro, todos com problema na justiça, vem tudo disso, né? Dessa nossa permissividade, né? De deixar com que as coisas vão acontecendo ao sabor da conveniência de cada um, né? Tava dando uma olhada aqui, o Palmeiras já está de volta ao Brasil, depois de ter ficado na 4ª colocação do Mundial de Clubes ontem, acabou perdendo para o Al-Ahly nos pênaltis. Leonardo Oliveira, como retorna esse Palmeiras para o Brasil, visando evidentemente a final da Copa do Brasil contra o Grêmio, Leonardo? O Palmeiras volta, Gamba, primeiro com uma necessidade de dar uma resposta imediata, né? Foi vergonhosa a passagem do Palmeiras pelo Mundial. Palmeiras que foi para lá para acabar com o meme do clube que sem Mundial, ele volta com uma coleção de memes, né? Palmeiras sai do Mundial sem fazer um gol e em 4º lugar. É o primeiro brasileiro nesse formato de Mundial que acaba em 4º lugar, né? E isso é uma discussão mais profunda que a gente pode aprofundar, pode trazer depois, que é a questão do distanciamento que cada vez é maior de mundos distantes entre a Europa e a América do Sul, né? Mas o Palmeiras volta com a necessidade de dar uma resposta. Agora, volta também com uma série de jogos encarreirados. Palmeiras chega agora do Catar, joga quinta no Catar, olha a loucura, joga quinta no Catar, atravessa o mundo e domingo ele já está em campo. E aí ele começa com jogos a cada 48 horas. Então o Palmeiras até o jogo contra o Grêmio, são 6 jogos em 16 dias. Vai ter que tirar o atrasado e isso vai beneficiar muito o Grêmio pelo desgaste que vai ter o Palmeiras. E possivelmente o Abel vai ter de preservar titulares e o Palmeiras deve chegar para enfrentar o Grêmio numa posição de tabela no Brasileirão ainda mais intermediária, ou seja, um peso extra. Além do vexame no Mundial, uma posição intermediária na tabela do Brasileirão. Mas não precisa. Perder para o Tigre... Diga, Davi. O Palmeiras não precisa se preocupar com o Campeonato Brasileiro. Não e precisa, nem com esses jogos. Esses jogos que você está citando aí, Léo, são jogos completamente amistosos, praticamente. O Campeonato Brasileiro, ele está classificado para a Libertadores do ano que vem, ele é campeão. Ele está classificado até para o Mundial de 2022, que se anuncia que vai ter. Então, quanto a isso, ele está de sangue doce. Ele não vai. Duvido que o Palmeiras force alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Vai botar reservas. Botar reservas. Ele vai fazer o que o Grêmio está fazendo. Vai se preocupar com a final da Copa do Brasil. Eu não vejo, assim, vantagem para o Grêmio nesse período que o Palmeiras vai ter aí de jogos a mais, porque ele está pouco se deixando para esses jogos. O Davi, a questão do Palmeiras vai ser a mesma do Grêmio. A questão vai ser a mesma, Diogo, que é a seguinte: você lembra, você fez essa cobertura diariamente, o Internacional de 2010, depois de ser campeão da Libertadores, ele cometeu um erro estratégico de muito raramente usar o seu time titular no Brasileirão, entre o fim da Libertadores, metade do ano, até o Mundial de Clubes em dezembro, sob o argumento de que não queria perder jogadores por lesão. E o Inter foi levando o Campeonato Brasileiro quase sem expor os seus titulares. Ao final, lá no Mundial, se viu que isto não foi bom, não foi saudável para o time do Inter, que estava com menos liga de time do que deveria, até por ter perdido o Tyson, que tinha sido doado pela direção para o futebol russo. Então, o que acontece? O Grêmio e o Palmeiras, agora até o fim de fevereiro, eles não podem colocar time reserva e misto todos os jogos. O Grêmio tem que botar, agora domingo, o time titular com direito a Maicon, até porque persegue um plano B de vaga de Libertadores, e o Palmeiras não pode ficar descansando os seus jogadores indefinidamente, porque vai tirar ritmo de jogo deles. É um desafio, é um equilíbrio melindroso até o fim de fevereiro isso. Mas é um fato assim, que o fato de o Palmeiras... É que chegar, Diogo, com um acúmulo de derrotas não é bom, né? Tu já vem de um fracasso grande no Mundial, né? O Palmeiras foi muito mal no Mundial, foi uma decepção completa.
E aí tu começa a jogar pelo brasileiro, mesmo com um time alternativo, tu começa a encarregar derrotas, tu não chega com um ambiente favorável, né? Até porque o Palmeiras, mesmo tendo ganho a Libertadores, ele tá com a necessidade de dar uma resposta para sua torcida depois do que ele fez lá no Catar. E é a única resposta que ele dá para dar, né? O Flamengo não, o Palmeiras... vida do Palmeiras... O Palmeiras vai poupar jogadores no brasileiro. O Palmeiras vai botar o time titular em um ou outro jogo lá próximo, o jogo do Grêmio. Claro. Agora vai dar uma folga para os caras, claro. Não tenha nenhuma dúvida. O que o Palmeiras tem que justificar para o seu torcedor, a resposta do fracasso do Mundial, é ganhando a Copa do Brasil. Qual é a chance do Palmeiras? Qual é a chance do Palmeiras no brasileiro? Nenhuma. Zero. Claro. Zero. Então, ele vai botar ali... amistoso pro Palmeiras. Ele vai botar ali, vai botar jogadores ali para que estão precisando jogar, já avisando o Paulistão desse ano. E vai botar o seu time titular para não ficar tanto tempo parado, mais próximo do jogo com o Grêmio. Não tenha nenhuma dúvida disso. Não, ele vai. Agora ele tem tempo, né? Ele tem tempo para se concentrar de novo na decisão. Hoje, são quantos dias faltam para a decisão? 2 semanas, praticamente. 16 dias. 16 dias. Bastante tempo. Dá tranquilamente para se remobilizar, para os jogadores descansarem da viagem, descansam, se aquietam, se remobiliza. Então, quer dizer, vai ser pau a pau, não vai ter vantagem. O Grêmio é que tem que se preparar também para tentar resolver seus problemas, que todo mundo sabe quais são. Né? A substituição do Jeromel, o meio de campo, como é que vai fazer, como é que vai marcar, essas coisas todas. Aí tem que resolver seus problemas. A Copa do Brasil virou obrigação para o Palmeiras agora, Davi. A Copa do Brasil virou obrigação para o Palmeiras. Se fosse campeão mundial, seria troco, não seria importante, né? Depois do intervalo comercial, e o fiasco de chegar em quarto, sim, senhor. Depois do intervalo comercial, por gentileza, a gente segue no Palmeiras, a gente fala sobre o Grêmio e a preparação para o jogo contra o São Paulo. Intervalo, notícia na hora certa e a gente já volta. Alto com Fidagran, o solo obtém a nutrição correta, evitando perdas e otimizando ao máximo sua capacidade produtiva. Assim, o Barbosa garante andar pouco e encher rápido. Colheitadeira vai se tornar o preço de uma produção tão alta. Diogo Olivier, Cicobi, somos feitos de valores, Diogo. Seja qual for o seu plano com o Cicobi, você tem todo o crédito. Mais crédito que o Tigres, que eliminou o Palmeiras e tomou só de um do Bayern. É verdade que não tocou na bola direito, né? Mas, enfim, tomou só um do Bayern, né? Tem gente que toma 4, 5. Né? Tá bom, para voltar de férias tá bom, Maurício. Tem gente que tomou 8 do Bayern. Voltando de férias tá bom. Então. E gente grande. O Barcelona. E se tivesse um VAR ali no gol de mão na assistência de mão do Lewandowski, o que aconteceria? Lewandowski. O VAR tinha, né? O problema foi que não viram a mão do Lewandowski. A sorte do Tigres é que não anularam. Ia tomar uns 4, ia deixar os caras bravos. Mas, ô Gamba... Agora foi irritante ver os jogadores do Bayern, né, no final do jogo, porque pro latino-americano, né, para quem tá do lado de cá do Atlântico, o Mundial é o Olimpo, né? É o máximo da carreira de um atleta num clube. Os clubes se mobilizam a todo um cenário. O Bayern ganhou. Mas, agora, o Liverpool do ano passado, o Liverpool do ano passado, justiça se faça, ele fez muito mais festa. Ele foi recebido com festa na sua cidade depois. O treinador, o Klopp, valorizou extremamente o título, até pela dificuldade que encontrou. A gente tem que lembrar que o Liverpool só foi fazer o seu gol nos acréscimos da prorrogação, e no tempo extra, eu quero dizer. E o último lance do jogo é o Lincoln do Flamengo perdendo um gol na pequena área, chutando a bola por cima, o que lhe custou, inclusive, a permanência no Flamengo. Mas o Liverpool curtiu mais o título do que o Bayern. Ontem o Bayern parecia mesmo ter pensado, rapaz, ganhamos o quê? O que foi que a gente ganhou aqui que eu nem sei? A impressão fácil, tava muito fácil. A impressão que dava, Diogo, é de que os jogadores se olhavam e diziam, que hora sai o voo, hein? Eu tô louco pra chegar em casa, eu tô louco pra ir pra casa, domingo tem jogo do Campeonato Alemão, porque a importância que eles deram, ela foi mínima. E essa é a grande preocupação da FIFA, em tentar organizar um Mundial do qual eu não gosto, o Mundial de 24 clubes, né? De 4 em 4 anos, porque pro europeu, eles querem ganhar a liga local, a Bundesliga, a Lega Cautio, ou
a Liga dos Campeões da Europa. É isso que importa para eles. O restante é perfumaria, o restante é para encher calendário. É que também, né, tem que ver a dificuldade para cada um, né? Esse Mundial do jeito que está sendo feito é uma forma equivocada. Eu estava vendo até o técnico do Palmeiras dizendo, chegaram os 4 melhores times do mundo. Não é verdade. Não é verdade. Tem outros times muito melhores do que os outros 2, que inclusive ficaram na frente do Palmeiras, além do Bayern, né? Muito melhores. É um Mundial até injusto, a forma como é feito, não contempla realmente assim o futebol. Ele não premia os melhores, você tem toda a razão. Ele não premia os melhores, não. Não premia os melhores. Deveria ter outras fórmulas de chegar, se quer botar os da África, da Ásia, né, de outros continentes, da América do Norte e tal, dá um jeito de fazer algum outro tipo de fórmula, sei lá. Agora, como era antes, o campeão europeu contra o campeão da América, era muito mais justo e inclusive, certamente traria muito mais atenção para esses times da Europa, um jogo na Europa e um jogo no Brasil. No Brasil, que eu digo na América do Sul, né? Davi, nem isso a gente está conseguindo. Nem fazer um confronto América e Europa. Seria mais equilibrado. Não, porque a gente chegou nas últimas 11 finais, a gente ficou fora de 5. Sim, mas faz o seguinte, joga o time do Flamengo, por exemplo, que jogou no ano passado, ou mesmo esse time do Flamengo, bem treinado, não está bem treinado hoje em dia. Ele enfrenta qualquer outro time ali da Europa. Enfrenta. Ele vai fazer a gente, o Brasil, Léo. A gente é a América do Sul. Não, mas vai fazer o River Plate mesmo. O último título de um argentino foi em 2003. Sim, mas faz um enfrentamento e um jogo lá e um jogo aqui, 2 jogos como era antes, tira muito mais do interesse. Inclusive os europeus se interessariam mais e gostariam de ver, gostariam de assistir. Mas a distância, ela tá muito... O último gol de um brasileiro em final de Mundial foi o do Gabiru. Olha a distância que nós estamos tendo. Pois é, mas é porque tudo isso também... Não, foi do Guerreiro. Foi do Guerreiro. Não, de brasileiro. De brasileiro. Mas tudo isso também acontece... Tudo isso também acontece pela maneira como é feito esse Mundial. Os times do Brasil saem, os times do Brasil e da América do Sul, saem 2 dias, 3 dias, uma semana no máximo, depois de uma final de Libertadores da América, extremamente estressados. Mas o Bayern em fim de temporada, na verdade, o gol foi do Firmino, né? O que é? Duda, desculpa. O último gol foi do Firmino. O último gol foi do Firmino, brasileiro. Mas de jogador que atua aqui, né? O Firmino tá jogando na Europa. Tô falando de time brasileiro. Time brasileiro. Que aí ele botou o Guerreiro e não podia. Então, tipo, olha a situação que os times... olha a situação que os times da América do Sul chegam. Eles chegam aos pedaços nesse Mundial. Aos pedaços. E aí, claro, enfrentam times motivados de outros continentes, enquanto que os europeus estão tranquilo. Agora faz um enfrentamento mais justo. O Flamengo conseguiu fazer um bom enfrentamento, apesar disso tudo. Apesar de ter jogado uma partida estressante contra o River Plate na final. Agora faz um enfrentamento mais justo. Não seria assim também, tão barbadinha para eles. Não seria. Mas eu concordo contigo na questão do calendário, né? A gente joga demais aqui na América do Sul. Demais. O calendário tá lotado, isso estraga o espetáculo, isso desgasta o jogador. Né? Mas, por exemplo, o Bayern de Munique, ele sai do campeonato alemão e vai viajar e ele tem de passar a noite no avião porque teve um problema, o aeroporto estava fechado, e é a Alemanha, né? Não é porque é o Bayern que vão abrir o aeroporto, não podia embarcar, e os jogadores dormiam dentro do avião, teve desgaste também. Eu acho, o Tigre estava jogando campeonato mexicano, em um fuso horário de 9 horas, jogou uma partida antes do Palmeiras e fez um enfrentamento com o Palmeiras. Claro, mas não é uma final, Léo. Eles não estão disputando final de campeonato. Vai jogar uma final de campeonato, o time fica... A exigência emocional de uma final... Tanto que um time vai fazer, por exemplo, uma sequência de jogos finais é muito pior do que tu fazer uma sequência de jogos de meio de campeonato. Tu termina uma Libertadores da América.
com jogo estressante. Aquela festa, o Grêmio mesmo, ele ganhou a Libertadores América, festa em carro de bombeira, a cidade inteira parada, os caras naquela coisa, aquela comemoração, aquilo troço tudo e tal. 2 dias depois estão embarcaram com metade do time. O Arthur já estava machucado, o outro não tinha mais condições, o outro estava metade, o Michael não conseguia jogar. Chegou lá. Chegou metade do time lá. Aí tu joga com o time do Grêmio, que vocês vão se lembrar. Lembra do meio de campo? Como é que era o meio campo, Duda? Era Michel... Era Michel e Jailson. Michel e Jailson. Luan e Ramiro. Luan e Ramiro Ramiro, Luan, Fernandinho e Barrios. Né? E a escala meio de campo do Real Madrid, os caras descansados com o Casemiro. Mas aí, Davi, eu concordo contigo na questão do calendário. Eu fecho contigo em gênero, número e grau. O calendário está topetado e isso atrapalha. Não tem. A questão toda é que ela vai além do calendário. A questão é de gestão, que tem que se modernizar. Eles estão descolando demais porque eles têm muito mais dinheiro. Mas nós não seremos ricos como eles. Mas a gente pode encurtar. O Flamengo até conseguiu encurtar em parte, né? O Flamengo fez um enfrentamento porque o Flamengo montou um bom time, trouxe um bom técnico. A questão é que a gente precisa melhorar a gestão, a gente precisa buscar novas receitas, não ficar dependendo da venda de jogador e principalmente, precisa urgentemente de uma revisão na lei. A lei precisa proteger o clube. O clube não pode pegar um menino aos 11, 12 anos, criá-lo até os 16 e depois virar refém dele. Porque aí chega o agente, chega a família e diz, se eles veem que o menino é um potencial, é um craque, o clube virou refém. E aí ele já faz o primeiro contrato e o clube fica com a metade, 60% dos direitos, e o primeiro contrato tem 3 anos. E aí vem o europeu e leva esse menino. Como está levando, com 16, com 17, com 18. Nessa eu concordo com você. Os clubes europeus vêm aqui e fazem rapina. Isso, Maurício. Então, o primeiro contrato, Maurício, ele tem que ser protegido. O clube que é o formador, ele não é protegido. O Reinier é um exemplo. Tu sabia que o Reinier ia ser um baita jogador. Né? O Reinier, com 15, 16 anos, foi assinar o contrato, o Flamengo já teve de abrir mão, e aí, por uma devolução do Reinier, olha só, ele fez um favor, ele disse, não, eu vou deixar algo pro Flamengo. E com 17 anos o Reinier foi embora. Então, esse jogador ele precisa ficar aqui até os 20, 21, porque vai melhorar a qualidade do nosso jogo e vai fortalecer o clube, que vai poder ter um poder maior de barganha. Não é só isso, tem a gestão, que a nossa gestão ela é muito amadora. A gestão, assim, eu concordo contigo que a gestão é importante e só tem o Guerrinha, tem o Guerrinha. Eu acho que tu vai dizer mais ou menos o que eu vou te dizer rapidamente. Claro que tem que melhorar a gestão, enfim, se tu não tem dinheiro, tu tenta com gestão gastar menos e arrecadar mais, com inteligência e tal. Agora, a questão financeira é intransponível nesse momento. Pega o Barcelona, por exemplo, agora há pouco estava atrolhado de denúncias de corrupção, processos, um presidente chegou a ser preso, inclusive, por falhas absurdas de gestão, e o Barcelona continua no topo porque ele tem muito dinheiro, né? Então tem uma questão econômica aí, sabe, de colônia e colonizado, que é praticamente intransponível nesse momento. Eu acho que a coisa está nesse pé aí. O europeu vem aqui e diz assim, quem é o craque desse time aí? Ah, é o fulano. Quanto custa? Custa 25 milhões de euros. Eu vou levar. O brasileiro vai lá e pergunta quando é que termina o contrato desse aí que está com 38 anos. Exato, exato. É isso aí. Tu quer ver, Guerra? O Fluminense tem 2 milhões. Olha o Galo contratando o Hulk. O cara tava na China 5 anos, vai pagar 1,5 milhão pro cara de 35 anos. Pode ser que dê certo, mas porra, velho. Tu quer ver, Duda? Tu quer ver, o Fluminense tem 2 meninos, no início da semana a informação que vinha era de que o Fluminense não iria vender. Acabou vendendo. Metinho e Kaique, tá? São 2 meninos sub-17. O Grupo City veio aqui, deu 10 milhões pelo Kaique, de euros, e 5 milhões pelo Metinho. O Metinho vai jogar num outro time que pertence ao Grupo City, um time secundário, e o Kaique eles vão tentar colocar diretamente no Manchester City. 17. Eles eram do Sub-17. A gente não vai ver eles jogarem aqui. Então, se o clube não estiver protegido nisso, nós vamos ficar com o que o Guerrinha disse, com o Hulk, com o Tyson, que está voltando agora. Até volta numa situação boa, mas está voltando. Eles querem vender para ter dinheiro. Exatamente, o clube não tem muito como se proteger. O clube, em primeiro lugar, tem que saber se o clube paga salário. Tu pega um cara do Botafogo, o calendário dele está 2018. Entendeu?
Bom, aí que eu falo da gestão. Aí entra o seguinte, o cara ganha aqui 200, 300 mil, muito bem. É um bom dinheiro, não tenha nenhuma dúvida. Aí chega o cara lá e diz, 1,5 milhão, uma casa de frente pro mar, uma Ferrari, entendeu? E se 20 passagens pra ti, a família vir e voltar. O cara diz, vem cá, onde é que eu vou ganhar isso aqui? Onde é que eu vou ganhar? Aí que eu falo da gestão e de os clubes adotarem uma postura de um trabalho mais colegiado, de um trabalho mais coletivo, uma gestão profissional de buscar soluções juntos, porque hoje estão todos indo junto pro buraco. O Flamengo está salvando, sim, mas o Flamengo, a gente está vendo que o Flamengo comete muitos erros. Mas vai fazer o empréstimo de 35 milhões, o comitê de gestão lá aprovou ontem 35 milhões de empréstimo para fazer frente. E esse era o clube que estava equacionado. Então, se a gente não tiver uma gestão profissional, se os clubes não sentarem e conseguirem chegar a um consenso mas tu tem razão, Léo, tu tem razão na gestão. Tu tem razão na gestão e também tem razão na questão da lei. E essa mudança na lei do Brasil, elas favoreceu a pirataria europeia. Aí que tá, é tudo voltado para a pirataria europeia. Sabe, os clubes completamente protegidos. E a gente tem uma coisa assim de culpabilizar muitas vezes os clubes, sabe? É um pensamento assim, o cartola é algo que fica pejorativo, o cartola, o dirigente, o clube, sabe? O futebol brasileiro ele existe por causa dos clubes. Não assim, os jogadores são importantes, obviamente, grandes craques da história do Brasil e tudo, mas ele existe por causa dos clubes. O amor do torcedor é pelo clube, não pelo jogador. E tu quer ver, Davi, o Diego Rosa, tá? Tem uma questão do Diego Rosa de que ele percebeu que a fila no Grêmio ela anda mais devagar e que ele levaria 2, 3 anos para jogar. O TT. Mas, não, tu quer ver? O Diego Rosa, isso foi me contado essa semana. Reuniram com a família o empresário, fizeram um plano pro Diego Rosa e botaram na mesa, nós não queremos, nós temos essa proposta e a gente quer sair. E ele tá jogando agora num clube belga que pertence ao Grupo City. E não tem mais, e não tem como o clube segurar. E assim vai ser sempre. A gente vê essas matérias assim, né, na TV. Um jogador que está surgindo ali. Qual é o teu sonho? Meu sonho é jogar na Europa. O jogador, todo sonho dele é jogar na Europa. É isso que ele tá pensando, né? A realização dele é jogar na Europa. Mas, Davi, tem eu sei que é exceção, tá? Exceção. O Neymar, se tivesse no Brasil, ganharia quanto hoje? Vamos fazer uma conta de cabeça. Vamos botar 2,5 milhões, né? E o clube quebraria, tá? 2,5 milhões. Bom, porque aí tem mais um detalhe. Tu dá 2,5 milhões para ele, que é diferenciado, mas vai gerar beicinho no vestiário. Pô, o cara ganha 2,5 milhões, quer dizer, eu tô ganhando 35, né? Sabe quanto é que ele ganha no Paris Saint-Germain, só do Paris Saint-Germain por mês? 4 de euros. Como é que tu vai concorrer com os caras desses? Nesse caso, Guerra do Neymar... Medidas protetivas são fundamentais e tem que existir. Medidas protetivas, elas têm que... Diga, Léo, diga. Não, vai lá, Diogo, desculpa, não, pode ir. Vai, Diogo. Vai, Diogo. Eu tenho intervalo para fazer, se vocês ficarem nessa indefinição aí, eu vou faturar. Antes do intervalo, me diz uma coisa, o Santaninha foi vacinar? Onde é que ele anda? Santaninha? Foi vacinar, Santaninha? Vacinei com cigarro no meu braço, que é inacreditável, entrou toda a cinza dentro de mim. Então estamos imunes. Tá imune. 2h22, intervalo, e a gente já volta com o segmento final aqui no Sala de Redação na Gaúcha. O Banritec acelera. Atenção, startups. Está no ar o edital.